Graça e paz, queridos e queridas, sejam bem-vindos novamente. No vídeo anterior a gente teve a participação aí muito mais que especial da pastora Luciana, né, minha amada esposa, ela que tem contribuído tanto no ministério, tem compreendido tanto dessa visão linda que é Lagoinha, que é ser Lagoinha. E ela, no final daquele vídeo, ela conversou comigo sobre pontuar essa questão, já que estamos falando do corpo também falando, o corpo não pode falar além do que aquilo que precisa ser dito, né? Então eu pedi que ela, perguntei se ela era voluntária para fazer o vídeo, e ela se colocou à disposição e nos abençoou com essa fala sobre ter o cuidado com as vestes, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E agora a gente vai para o quinto princípio, o quinto mandamento para uma oratória de sucesso, para uma oratória efetiva, para uma oratória que vai alcançar mesmo o coração das pessoas. E esse quinto princípio, esse quinto mandamento é: dê ênfase às leituras. Nunca deixe de enfatizar aquilo que o texto aborda. É claro que para isso, para você conseguir dar boas ênfases, eu preciso abrir um parênteses, né? Já vou executar aqui a aula que eu dei aqui em pontos atrás, né? Vou abrir um parêntese. Você precisa ler bem. Então exercite sua leitura, compre muitos livros, leia muito a Bíblia, leia muitos livros de vários autores. Nossa Profetizando Vidas tem uma vasta literatura, não é? Vários autores. E fora da Profetizando Vidas também tem muitos livros, né, que a gente pode adquirir e ler. Então, para você dar boas ênfases, você precisa ler bem. Então eu e você precisamos entender muito bem o português, aonde as vírgulas, aonde não, o papel das vírgulas, o papel dos pontos, o papel das exclamações, de um ponto de interrogação. A gente precisa entender muito bem o português. Então, é uma parte básica do português que eu e você precisamos voltar, talvez, a reler lá no Google e falar assim: quero entender um pouco sobre vírgula, pontuação, porque isso vai fazer com que a gente leia melhor, leia bem. Então, fecha o parênteses. Para dar ênfase nas leituras, a gente precisa aprender a ler bem. Então, exercite a leitura em casa, leia muitos livros. Se você já tem esse hábito, parabéns, você está de parabéns, continue lendo. Se você não tem o hábito, exercite. Faz uma meta por dia. Vou ler 2 páginas, 3 páginas. É assim que começa. Daqui a pouco você está lendo 20 páginas por dia, 30 páginas por dia, né? Já tem quem lê um livro num dia. Então, tudo uma questão de exercício mental, porque quanto mais você lê, mais você exercita também o cérebro. Então, eu quero fazer aqui uma dinâmica com você de leitura desse estudo, né? O estudo tem um tema, tem um título, o poder da língua, tem um texto bíblico. Eu não vou ler o texto bíblico, eu vou ler apenas aqui a exposição do texto, só esse primeiro parágrafo aqui, a exposição do texto, e eu vou ler o texto com as ênfases que eu entender que ele tem que ser dado, né? Claro que se você estudar melhor o texto, se você ler bastante antes, você vai saber aonde colocar as ênfases, né? Eu vou fazer uma leitura aqui e eu vou tentar colocar ênfases aqui para você entender o que são e onde se encontram essas ênfases, porque essas ênfases elas têm um objetivo muito primaz, que é alcançar no coração de quem está te ouvindo a compreensão exata do texto. Quando você enfatiza o que precisa ser enfatizado, você melhora a capacidade de compreensão do texto. Eu já fiz pregações que quando eu li o texto bíblico, eu fiz uma leitura de texto extensa. Essa mesmo de Tiago aqui é do verso 1 ao 12, é uma leitura um pouco extensa. Mas quando você lê de forma correta e enfatiza o que precisa ser enfatizado, o seu ouvinte já compreende. Quando você for pregar ou dar a aula, ele já entendeu. Então é muito importante a gente ler o texto bíblico e ler os textos que a gente vai ler, dando ênfase. Vamos lá? Eu vou para a exposição. Eu tô com vontade de ler o texto bíblico. Tiago 3. Eu vou abrir aqui rapidinho. Nós estamos em casa, né? Nós somos Lagoinha. Então nós estamos em casa. Eu vou abrir o texto aqui de Tiago, capítulo 3. E eu vou ler para você o texto bíblico e só o primeiro texto da exposição do texto. Então, Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao 12.
O texto começa, eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Estou dando ênfase. Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma floresta inteira. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Olha as ênfases, você percebe que eu vou lendo mais tranquilo, respeitando as pausas, que são as vírgulas, não é? Respeitando pontos. E quando eu discerno que algo precisa ser enfatizado, eu aumento meu tom de voz, eu abro a minha cara, eu abro o rosto para falar junto, né? Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, esse é o texto que a gente leu, respeitando vírgulas, pontos, né? As vírgulas são pausas, né? Meus irmãos, vírgula. Não sejam muitos de vocês mestres, vírgula. É uma pausa. Quando você vê uma vírgula, dá uma pequena pausa e continua a leitura. Vai dar entendimento para quem está ouvindo, vai dar compreensão. Mas digamos, né, que eu não sei ler muito bem, eu não entendi muito sobre vírgula e ponto. Eu vou ler o texto aqui sem esse respeito às normas gramaticais e sem enfatizar nada. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Porque eu estou lendo rápido. E se eu fosse ler devagar, né? Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar. Você está vendo a diferença de uma leitura para outra leitura? Então, neste insight, né? Neste mandamento, neste princípio para uma oratória, não vou falar perfeita, mas para uma oratória mais avançada, para uma oratória de sucesso no coração da pessoa, uma oratória que tem, meu Deus, que é eficaz, né? Que é efetiva no coração dos irmãos, eu preciso também ler bem. Então, para ler bem, você
precisa exercitar a sua leitura e entender no texto aonde tem ênfases. O que são ênfases? São saltos, são coisas que eu preciso enfatizar, são pedaços do texto que eu vou dar uma ênfase, eu vou colocar emoção, vou colocar alegria, vou colocar tristeza. Lembra que o rosto fala e o corpo também? Então o meu tom de voz, nas ênfases, eu preciso colocar emoção, né? Com a boca, ela abençoa, mas também amaldiçoa. Então você vê que eu coloco emoção quando eu falo. São ênfases, né? Com a boca ela louva ao Senhor, mas também com a boca amaldiçoa o irmão. Você vê que eu ponho tensões na minha leitura. Isso é muito importante, porque uma parte do trabalho já foi feito se eu leio bem. Eu já ouvi relatos de irmãos que me ouviram falando, pastor, quando você leu, você acredita que eu já li a Bíblia 30 vezes, mas quando você leu, eu entendi? Eu nunca tinha entendido aquele texto. E na leitura bíblica, eu entendi o texto e falei, eu já sei o que ele vai pregar. E ela acertou, era aquilo mesmo. Porque uma boa leitura já vai promover uma boa parte já do entendimento na vida da pessoa. Porque só conhecimento ele não é suficiente, ele tem que chegar com entendimento. E a gente vai promover entendimento com uma boa explicação e também com uma boa leitura. Quando eu leio bem, eu faço. Um dia eu brinquei em uma capacitação dessa que eu dei aqui na igreja. Falei, irmãos, nossos textos produzidos são tão bons, são tão completos, que se você só ler bem o texto bíblico, quer dizer, o título, o texto bíblico, e ler muito bem, respeitando as regras gramaticais, o que está aqui, e não fizer mais nada, foi dada a aula. Foi dada a aula com excelência. Nem precisa trazer novidade, tarará, tarará. Se você só ler, já vai ser muito bom. Mas ler de que forma? Ler respeitando regra gramatical, dando ênfases, colocando emoções em algumas leituras para que os irmãos e as irmãs sejam alimentados e edificados pela palavra de Deus. Então nunca se esqueça. Dê ênfases porque elas ajudam muito na compreensão imediata do texto. Se você ler bem, a pessoa que te escuta imediatamente já vai ter a compreensão do texto. Amém? Eu conto com você, né? O Pai conta com você, que você vai ler bastante, que você vai ler muito a agenda, vai ler muito a Bíblia, vai ler muito os livros que você tem à sua disposição, para você ter uma boa leitura e ajudar no apacentamento do rebanho com excelência, com muito amor e muita dedicação. E eu espero você no próximo vídeo. Te aguardo lá.